Agora, questão 30. Questão 30. Uma pessoa encontra-se abaixo, 20 metros abaixo, e exatamente na mesma direção de um condutor de uma linha de transmissão pelo qual circula a corrente de 120 ampere. Qual a indução magnética em micro Tesla provocado por este condutor na altura especificada? Bom, vamos fazer uma representação gráfica aqui. Você tem aqui a linha de transmissão. Aqui está circulando uma corrente de 120 ampere. Aí você vai marcar aqui um raio de 20 metros. Agora você fez a configuração toda aqui que você precisava. Agora vamos dar uma olhada aqui no magnetismo. Nós temos aqui o nosso campo magnético, né, a nossa indução ou densidade magnética. É uma força vetorial e ela é dada pela força magnética na área. O que acontece? Quando você forma aqui, você tem várias linhas de força do campo magnético. Se eu pegar uma seção aqui, eu vou ter uma certa densidade. A gente está considerando que a pessoa está aqui. A minha densidade é dada pela força magnética gerada sobre a área. Se você tem uma área quadrada, ou melhor dizendo, uma área redonda, a nossa área assume a seguinte configuração: πr ao quadrado. Lembrando que aqui o meu raio é 20, que é o condutor, a gente vai considerar ele no centro, e do condutor até a pessoa, ele diz que está aqui, ó, encontra-se 20 metros abaixo, na mesma direção do condutor. Então eu já sei a minha área, quanto que é. Agora, a força magnética, ela é comparada à nossa correntezinha lá. Eu tenho um número de espiras vezes a corrente. Se eu tenho o número de espiras vezes a corrente, e aqui eu tenho um fio só, vamos considerar que eu tenho uma espira só. Então minha força vai ser igual a I. Então já vou começar a substituir ele, ó. Vou botar o I. Eu vou botar aqui, ó, o π r ao quadrado. Agora isso está ocorrendo no meio que tem a permeabilidade do meio que ele está correndo. Ele está dando aqui, ó, que é a permeabilidade magnética igual a 4 π 10 a menos 7 R por metro. Então eu vou botar aqui vezes μ, que é porque isso tudo está ocorrendo nesse meio que ele me deu essa permeabilidade. Então a fórmula que eu vou usar para calcular isso aí, não vou ligar para o sentido por enquanto. Eu vou, por enquanto não, nessa questão eu não preciso me atentar ao sentido do campo da indução magnética. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a corrente vezes μ dividido por π vezes r ao quadrado. Lembrando que isso aqui sai em Tesla se todas as outras estiverem no SI, se todas as outras medidas estiverem no SI. Bom, metro está no SI e 120 amperes também está no SI. Então, a minha indução magnética vai sair em Tesla. Agora você nota aqui que ele quer em micro Tesla. Isso é uma outra coisa. Primeiro vamos fazer as contas e depois nós vamos ver como a gente chega lá. Vamos aos poucos. Então B vai ser igual a 120 amperes vezes 4π vezes 10 a menos 7. Isso tudo dividido por π vezes 20 ao quadrado.
20 ao quadrado dá 400. Eu vou cortar esse π com esse. 20 ao quadrado dá 400. Eu vou cortar esse 4 com esse e vai ficar 100. Eu vou pegar esse zero aqui e vou tirar aqui, vai ficar 1,2. Logo aqui eu vou ter igual B igual a 1,2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Bom, já descobri qual é a minha indução. Agora eu vou ter que pensar em passar isso aí para Tesla. Bom, antes da gente passar diretamente para Tesla, vamos só ver um negocinho aqui. No SI eu tenho o seguinte, eu tenho algumas medidas, alguns múltiplos de medida. Eu vou começar no tera e vou até o pico, porque em eletricidade a gente não costuma não usar muito, tá? A gente usa o, não, é só isso mesmo, também não precisa de tanta coisa não. O giga, depois vem o mega, quilo, a própria unidade eu vou representar por 1, aí para baixo vai vir o mili, o micro, que é o que ele quer, o micro, depois vem o nano e o pico. Aí aqui é o seguinte, esse do meio aqui é 10 elevado a zero. Esse aqui é 10 a terceira, esse é 10 a sexta, esse é 10 a nona e esse é 10 a 12. Para baixo eu vou negativo, menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Essas são as equivalências. Por exemplo, pera equivale a 10 vezes 12 da unidade. Agora, isso aqui é o que representa, né? Se eu tiver, por exemplo, uma unidade, se eu tiver aqui o volt, aqui se eu tiver 1 volt, eu tenho 1 volt. Aí se eu botar assim 1 kV, significa que eu tenho 1000 volts. Se eu colocar 1 megavolt, eu tenho 1 milhão de volts. 1 gigavolt, eu tenho 1 bilhão de volts. Se eu tiver 1 teravolt, eu tenho 1 trilhão de volts. Agora, isso são as equivalências, né? Se você vir lá de baixo, você vai fazendo a sua comparação. Agora, isso aqui é o que corresponde à unidade. Agora, se eu quiser fazer uma transformação como eu quero lá, isso aqui você grava, né? Porque se eu tenho 1000 volts, eu posso escrever ele como 1 kV. 1 kV. Se eu tenho 1 milhão de volts, eu posso escrever ele como 1 megavolt. Isso aqui você grava isso aí agora. Agora, para converter, no nosso tipo lá, nosso problema, a gente quer converter essa unidade de Tesla para micro Tesla. Para converter, você vai usar isso aqui exatamente ao contrário. Você vai fazer um fator de multiplicação exatamente ao contrário. Porque, por exemplo, se eu tenho Tesla, para transformar em micro Tesla, eu tenho que pegar aqui, ó, 10 menos 6. Aí, se eu falar para você que você vai ter que multiplicar pelo inverso, vai ser complicado. Então você grava o seguinte, para converter, ó, vou fazer uma tabelinha aqui para converter. Você tem tera. Eu vou fazer só 3 para cima, 2 para cima e 3 para baixo. Eu tenho tera, eu tenho quilo, eu tenho mega. Parei por aqui.
só para você entender a mecânica da conversão. Para baixo eu tenho mili, micro e nano. Isso aqui é a unidade. Aqui eu vou fazer assim, ó, vezes fator de conversão. Se eu estou em tera e quero passar para cá, o que eu faço? Eu multiplico por 10 a menos 3, que é a mesma coisa que dividir. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 1000. 1000 é 10 a terceira. Se eu multiplicar, eu tenho 10 a terceira volts. Se eu multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, a boa matemática vai dizer para mim que é o seguinte: eu subtraio, eu tenho a mesma base, eu repito a base, subtraio esse desse. Aqui vai dar zero, que é igual a 1 kV. Se eu tenho 1 milhão de volts, eu quero converter para mega, eu vou multiplicar por 10 a menos 6. Aqui, lembrando, não é a grandeza, é o fator de conversão, para você converter de uma para o outro. Se você tem 10 a sexta, 10 a sexta volts, você multiplicando por 10 a menos 6, você vai passar a ter 1 megavolt. Então, para eu converter aqui, eu multiplicaria por 10 elevado a zero, que seria 1, seria ele mesmo. Para mili, eu multiplico por 10 a terceira. Para micro, de 10 a sexta. Para nano, de 9. Lembre bem, isso aqui não é a grande ordem de grandeza, aqui é o fator de conversão, é diferente disso que está aqui. Então, para eu pegar e transformar isso aqui para micro, o que eu faço? Eu pego aqui meu fator de conversão e vou multiplicar por 10 a menos 6. B vai ser igual a 1,2 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a sexta. Isso aqui já vai sair em micro Tesla. Repito a base da potência, repito todo o restante, né? Repito a base, subtrai o expoente, me sobra 10 a menos 1 micro Tesla. Se eu tenho agora 10 a menos 1, é a mesma coisa que eu dividir por 10. Quer ver só? 10 a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Eu teria 1,2 vezes 1 sobre 10 micro Tesla. Isso vai me dar 0,2 micro Tesla. Você vai lá e procura a resposta correta. E a resposta correta está também na letra A. Bom, só mais uma coisinha a respeito de sistema internacional de medidas. O sistema internacional, ele sempre estabelece o seguinte, que nós temos as medidas base, né, vamos botar assim, unidades de base. Isso aqui que já caiu em prova, eu vou mostrar para vocês até como caiu na própria prova de Sesgran Rio, não me lembro qual foi o ano. Unidades bases. As unidades básicas são aquelas que por si só já se descrevem, que é o metro. Temos também o quilograma, o segundo, o ampere. São poucas, não são muito não. Kelvin, ao mol e a candela. Essas são as unidades básicas, porque elas por si só se descrevem. E nós temos também as unidades derivadas. O que são unidades derivadas? É, por exemplo, quilômetro por hora, quilograma por metro cúbico e por aí afora, milhões de junções. Isso aqui já foi cobrado em prova, não com esse teor, né, mas você precisaria de ter esse conhecimento.
Ah, uma outra coisa, o ampere, a gente costuma aprender que o ampere, né, a unidade ampere, na verdade é coulomb por segundo. Só que ampere no SI, para o SI, ele é uma unidade base. Só para você ter uma ideia, o que é a definição de ampere? Os pesquisadores, né, lá do não sei o que na França, que deduzem todas as medidas, eles fizeram o seguinte experimento. Eles colocaram dois condutores numa câmara a vácuo. Aqui eu tenho vácuo. Aqui eu tenho 1 metro de distância. Aqui eu também tenho 1 metro de distância. A definição de ampere é o seguinte: é o fluxo de elétron que está passando por esses dois fios, tá? Num determinado tempo, e que aqui entre eles vai se formar uma força. Essa força tal que deve ser igual a 2 vezes 10 a menos 7 newton por metro. Essa é a nossa definição de ampere. É por isso que quando a gente vai ver magnetismo, a gente costuma ligar a força magnética. A força magnética geralmente vai ter uma mesma conotação de ampere por causa desse experimento que eles fizeram aqui, fizeram essa relação. É claro, se eu tiver mais do que um fio enrolado lá, eu multiplico pelo número de voltas, que é o número de Spira, e tenho a nossa força magnética. Uma coisa assim, às vezes a gente acha que não é tão importante, mas você baixar lá aquele documentozinho da SI lá com todas as unidades de medida lá que a gente encontra aí na internet facilmente, é importante, porque em uma questão de uma prova anterior aí, se eu não me engano, para o próprio cargo, logo assim, uma das primeiras questões, a Sesgran Rio botou isso aqui, ó. Metro quadrado não é maiúsculo, é minúsculo, metro é minúsculo. Ela botou isso aqui, metro quadrado, que multiplica quilograma menos 1, que multiplica segunda menos 3, que multiplica ampere a menos 2. E simplesmente jogou isso aqui lá na questão e falou: é, essa unidade de medida é referente a qual das grandezas elétricas. Aí, a primeira coisa que eu comecei foi reescrever a fórmula, numa tentativa vã de tentar entender, né? Aí eu cheguei a quilograma, segundo, aqui é segundo, cúbico, área quadrada. Aí eu olhei metro quadrado, área quadrada, olhei de lá, olhei de cá, não consegui chegar a lugar nenhum. Ampere quadrado, né? Não consegui chegar a lugar nenhum. Fiquei bolado com a questão. Corri lá no documento da SI e cheguei à conclusão lá. Cheguei à conclusão não, vi no documento que isso aqui trata de resistência. Isso aqui é igual àquela ferradurazinha que a gente chama de ohm. Portanto, eu falo para vocês, às vezes a Sesgran ela joga essas questões assim, que é pro cara não gabaritar. Isso aqui eu, tirando um ou dois malucos aí na vida, vai acertar essa questão, a não ser se foi no chute. Né? Porque a gente não tem costume de ver isso dessa forma. Dessa forma. E te digo mais, se eu inverter os expoentes aqui, ó, se eu pegar, jogar um metro quadrado para baixo e manter aqui, ó, quilograma, segundo cúbico, ampere quadrado, isso aqui vira o nosso ciems, que é a medida de condutância, que é o inverso da resistência. Mas assim, é coisa de super maluquice, né? Eu nunca pensei em decorar. Se tu abrir esse documento SI, se você procurar lá Sistema Internacional no Google, vai aparecer lá o documento.
ele vai ter essas definições e outras fórmulas escambrosas. Essa daí eu decorei. A Sesgran Rio não me pega mais com essa fórmula. Essa eu decorei. Agora, existem outras que se ela resolver explorar, vai tudo por água abaixo. Mas assim, não tem como você decorar tudo, não tem como entender, porque assim, os nossos conhecimentos elétricos, o meu, acredito que o seu também, nos limita muito a respeito desse tipo de unidades. Mas, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Por enquanto, é só vamos para a próxima.